Se esse vídeo chegou até você hoje, talvez exista um peso que ninguém consegue ver. As pessoas olham para você e enxergam apenas alguém seguindo a rotina, mas elas não sabem que por dentro você está fazendo contas o tempo inteiro, preocupado o tempo inteiro, frustrado o tempo inteiro. Você acorda pensando no dinheiro, nas dívidas, nas cobranças, passa o dia inteiro tentando encontrar uma solução. E quando chega a noite, em vez de descansar, a sua mente continua trabalhando. São parcelas, boletos, ligações, mensagens de cobrança, a vergonha de encarar as pessoas que está devendo, as contas que vencem antes mesmo de você conseguir respirar. E pouco a pouco, esse peso começa a atingir não apenas as suas finanças, mas também a sua alma. Talvez você tenha chegado ao ponto de sentir vergonha. Vergonha de atender o telefone, de falar sobre dinheiro, de pedir ajuda, de dizer que não consegue mais. Mas eu quero que você escute uma verdade. Ter dívidas não faz de você uma pessoa sem valor. A sua conta bancária não define quem você é. O saldo da sua conta não determina o tamanho da sua dignidade. Você continua sendo uma pessoa valiosa, mesmo atravessando um momento difícil. É verdade que as dívidas precisam ser enfrentadas. Ignorá-las não vai resolver o seu problema. Mas também é verdade que viver desesperada não vai acelerar a solução. A ansiedade faz você acreditar que tudo acabou. A fé lembra que ainda existem caminhos que você ainda não consegue enxergar. Talvez hoje você pense, como eu fui chegar até aqui? Talvez algumas decisões tenham contribuído, talvez não. Talvez você tenha perdido o emprego ou uma doença tenha mudado tudo. Talvez tenha ajudado alguém da família ou tenha empreendido e não deu certo. Talvez simplesmente a vida aconteceu. Seja qual for a razão, ficar presa à culpa não vai construir o futuro que você deseja. A culpa paralisa, a responsabilidade transforma. Existe uma grande diferença. Hoje não é o dia de olhar apenas para o tamanho da dívida. Hoje é o dia de olhar para a possibilidade de um recomeço. Toda reconstrução começa com uma decisão. A decisão de parar de fugir, de olhar a realidade com coragem, de acreditar que mesmo devagar é possível sair dessa situação. Talvez não seja rápido, talvez não aconteça do dia para a noite, mas um passo de cada vez também leva ao destino. Enquanto você se desespera tentando controlar tudo, Deus continua dizendo ao seu coração: confia em mim. Confiar não significa esperar o milagre sem fazer nada. Confiar significa unir oração com atitude. É colocar as finanças em ordem, é evitar novas dívidas, é aprender a dizer não quando necessário, é buscar conhecimento, é aceitar ajuda, é acreditar que Deus também trabalha através das decisões sábias que você toma. Agora, antes de continuarmos, eu quero convidar você para fazer uma oração. Se puder, feche os seus olhos, respire profundamente e fale com Deus de todo o coração. Pai amado, hoje eu me coloco diante de Ti com um coração cansado. O Senhor conhece a minha realidade financeira. O Senhor conhece as contas que eu preciso pagar.
O Senhor conhece as noites em que eu perdi o sono preocupada. O Senhor conhece os hábitos ruins que eu tenho em relação ao dinheiro que eu preciso parar. Conhece o medo que existe dentro de mim e sabe o quanto tudo isso tem pesado sobre a minha vida. Pai, eu reconheço que preciso da Tua direção. Dá-me sabedoria para administrar aquilo que o Senhor coloca em minhas mãos. Livra-me das decisões impulsivas. Ajuda-me a não agir pelo desespero. Abre portas de trabalho. Multiplica as oportunidades. Abençoa as minhas mãos para que tudo aquilo que eu fizer seja realizado com excelência. Ensina-me a viver dentro das minhas possibilidades, a organizar a minha vida financeira, a reconstruir pouco a pouco aquilo que foi perdido. Também te peço que acalme o meu coração. Não permita que a ansiedade seja maior do que minha fé, que o medo não seja maior do que a esperança, que as cobranças não roubem a minha paz. Lembra-me todos os dias que o meu sustento vem do Senhor e que, mesmo quando eu não consigo enxergar uma saída, o Senhor continua abrindo caminhos. Eu entrego nas Tuas mãos cada dívida, cada preocupação, cada lágrima, cada porta que precisa se abrir. E escolho confiar que esse momento difícil não será o capítulo final da minha história. Em nome de Jesus, amém. Repita comigo, em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com sinceridade, eu quero que você guarde uma verdade. Deus pode abrir portas, mas Ele também espera que você caminhe em direção a elas. Talvez hoje seja o dia de organizar as contas, de anotar tudo o que você deve, de montar um plano, de negociar, de cortar gastos por um tempo. Não veja essas atitudes como um castigo. Veja como o primeiro passo da sua liberdade. Lembre-se de uma coisa: as maiores reconstruções da vida acontecem um tijolo de cada vez. Você não precisa resolver tudo hoje. Você precisa apenas dar um próximo passo. Depois mais um, depois outro e assim por diante, avançando sempre. Talvez você ainda chore por algumas noites ou enfrente algumas dificuldades, mas nunca, jamais permita que a dívida faça você perder a esperança. Dinheiro pode ser reconstruído, patrimônio pode ser recuperado, o nome pode voltar a ser limpo, a vida pode recomeçar. Não existe situação financeira que seja maior do que a capacidade que Deus tem de transformar histórias. Antes de terminar esse vídeo, eu quero deixar uma última mensagem. Você não é um fracasso porque está endividado. Você está apenas atravessando uma fase. E fases passam. Não tome decisões desesperadas. Não perca a sua paz. Não desista dos seus sonhos. Continue trabalhando, continue aprendendo, continue orando, continue acreditando. Porque chegará o dia em que você vai olhar para trás e perceber que Deus esteve ao seu lado em cada passo da reconstrução. Talvez você ainda não consiga enxergar uma saída, mas ela existe. E se existe, continue caminhando, continue confiando e nunca, jamais se esqueça de que Deus não prometeu que você nunca enfrentaria dificuldades. Ele prometeu que nunca caminharia sozinha, que esta noite, que este dia, você descanse com o coração mais leve e que nos próximos dias você acorde com coragem para dar mais um passo para vencer todas essas dívidas em que você se encontra,
porque toda grande mudança começa com uma pequena decisão. E talvez essa decisão esteja acontecendo agora. Um beijo no coração de vocês.